Perfeito. Cláudio, você que é um sexólogo, que trabalha com essa questão permanentemente, esse problema da família, como é que se reflete no teu consultório e qual é o peso que você dá na sua avaliação desse problema? Os pais sempre têm a grande preocupação, né? Onde foi que eu errei? Tinha até programas cômicos, infelizmente, né? Que humorísticos que falavam, repetiam essa frase, né? Quer dizer, como se fosse um erro, um acerto, ou como se de alguma forma pudesse ter transformado aqui um homossexual, o meu filho ou minha filha lésbica, né? Outra coisa que eu acho que é super importante é os pais que sabem que seu filho é gay, sua filha é lésbica, o lugar onde eles colocam esse filho, né, e a maneira que eles condenam essa criança, como se fosse opção, né, que as pessoas comumente falam, é uma opção. Quer dizer, como se esse filho tivesse resolvido, eu vou ser gay para atrapalhar a vida do meu pai e da minha mãe, eu vou ser lésbica por isso, por aquilo outro, né? Não, acho que por isso que a gente fala muito orientação sexual, a gente tem que deixar claro, né, de que o desejo a gente descobre, a gente percebe nosso desejo. A gente não sabe de onde vem a homossexualidade, como não sabe de onde vem a sexualidade. A gente sabe que tem um desejo de se relacionar e esse desejo é descoberto pelas pessoas, né? Eu tenho um exemplo só de uns pais que foi muito legal, foi uma vez só que aconteceu. Eles descobriram que o filho era homossexual, lendo o diário do menino, sabiam que tinha um comportamento estranho. Eles foram até o consultório para saber resolver os problemas deles, os preconceitos internos, para saber como eles podiam lidar melhor com esse filho, de que maneira eles podiam ajudar esse filho. Isso que eu acho que são pais legais, né? Quer dizer, percebendo que o filho não, como é que eu me preparo para poder orientar melhor essa criança? Isso aconteceu uma vez, eu acho esses pais fantásticos. Ana Verônica, como é que se explica essa dificuldade para tratar dessa questão ao longo do tempo? Olha, há algumas décadas atrás, quando vinha uma pessoa me procurar com uma problemática, vamos dizer assim, homossexual, levava meses até conseguir dizer. Meses. Falava disso, falava da mãe, falava do pai, falava do emprego, levava até que chegava meses. num ponto para... Aí, não, quando sentia que eu não ia dar risada ou dizer que era doença ou qualquer... Quando eu sentia, mas isso demorava, não era uma coisa assim. Hoje em dia, chega a ser uma questão, quer dizer, cai para o outro lado, que você estava falando de... Hoje em dia, algumas pessoas entram dizendo assim, sou homossexual ou sou bissexual. Assim, antes de dizer bom dia, meu nome é João, ou Joana, tá? Entram direto, assim. Eu acho que nenhum nem outro, né? Porque se por um lado, que bom, né? Então agora eles entram e dizem. Por outro lado, não é esse o único problema que a gente oculta, que pessoas vêm procurar psicanalista, né, por dificuldade de lidar. E as outras coisas também levam algum tempo. O que me assusta um pouco é isto fazer parte de uma coisa assim, reativa, assim. Sabe? Vai muito... Que também, sabe, se fosse tão fácil, não iriam trazer o problema. O problema é complicado, sim. E a pergunta que eu coloco para quem levanta a questão da intolerância, que foi o Luiz, né, que levantou a intolerância, é assim, a intolerância é em relação a que aspectos da homossexualidade? Não a homossexualidade como um todo. Ele é formado, como todos os comportamentos da gente, é formado de vários aspectos da personalidade. Eu até colocaria agora, ou quando for o caso, essa questão para ele. Então vamos colocar já. Então, coloquei. Na verdade, Ana Verônica, as pessoas aceitam um homossexual que não ousa se afirmar socialmente como gay ou como lésbica. Travesti é difícil esconder porque eles já gostam de demonstrar na sua aparência, na sua maneira de ser, que são travestis. De modo que, por exemplo, eu na Bahia, estou há 30 anos, sou paulistano, vivo há 30 anos na Bahia.
apesar de ter recebido muitos títulos, muitas coisas, nunca apareceu meu nome na principal coluna social da Bahia, do Jornal da Bahia. Por quê? Porque eu sou um homossexual aberto, escancarado, afirmativo. Ao passo que todos os outros gays discretos, que ainda se continuam no armário, que todo mundo sabe que é gay, inclusive a colunista social sabe que é, mas ele não é um gay explícito, esses aparecem toda semana na coluna social. Então, eu acho que o problema da intolerância está, sobretudo, em ousar sair do armário. Daí a importância de se assumir, da afirmação identitária, porque se o judeu não tivesse se afirmado, se o negro não tivesse saído da senzala, continuaria o mesmo tipo de dominação. Então, esse é o meu estímulo, que as pessoas que sejam homossexuais, que sejam membros de qualquer minoria, saiam dos seus claustros, da sua fobia interna e ousem dizer: é legal ser homossexual, negro é bonito, mulher tem direitos iguais e etc. Agora, você percebe uma variação de intensidade nos problemas entre esses diversos grupos que compõem o movimento gay? Quer dizer, você tem as lésbicas, os transexuais, os travestis. Apesar de estar todo mundo dentro desse balaio da diversidade sexual, é muito diferente as lutas? Com certeza. Atualmente até se fala que é uma sopa de letrinhas, não é? Isso. Na verdade, é quase todas as letras do alfabeto já está. L, G, B, T, T, I de intersexual e assim por diante. Intersexual? O que é um intersexual? Seria um pseudo-hermafrodita. São pessoas que têm dentro de si essa metá-metá, como se diz no candomblé, não é? Ou seja, que tem um componente masculino e feminino, às vezes até na sua própria fisiologia. Sim. Pois bem, os problemas da intolerância são contra todas essas categorias. As lésbicas são menos assassinadas que os homossexuais masculinos. Proporcionalmente, todos os anos no Brasil se mata mais de 100 a 160 GLBTs, sendo que os gays representam 75%, as travestis por volta de 22% a 23% e as lésbicas de 2% a 3%. Embora as mulheres lésbicas sejam muito discriminadas em casa, insultadas, apanhando, etc., mas em termos de violência letal, assassinatos, elas são muito menos. Agora, proporcionalmente, são as travestis. Porque enquanto que os gays representam 10% da população brasileira, 18 milhões, as travestis representam por volta de 20 a 30 mil pessoas. E proporcionalmente, o risco de uma travesti ser assassinada é mais de 200 vezes maior do que um gay e muitíssimo mais do que uma lésbica. De modo que, embora sejamos todos membros dessa diversidade sexual, os problemas da intolerância variam muito de grupo para grupo. Zé Guerra, como é que na conferência isso apareceu? Até porque houve essa discussão que eu não consigo entender direito qual é a importância exata da mudança dessa sigla de gays lésbicas para lésbicas gays. Bem, o movimento, pelo menos o movimento presente na conferência, analisou que era necessário uma visibilização maior do movimento lésbico e, a partir daí, colocou o L na frente, sendo lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Agora, foi um processo muito rico, né? Apesar de ter um tempo muito curto para a gente fazer a conferência e o decreto presidencial é de 28 de novembro, a conferência se realizou agora, dia 5, 6, 7 e 8, ou seja, um prazo de pouco mais de 6 meses para se fazer conferências estaduais, municipais. Nós conseguimos ter a adesão de todos os governadores dos estados, todos os governadores publicaram seus decretos, criando as conferências estaduais para a eleição de delegados. Alguns foram além, temos o exemplo da Bahia, do Rio de Janeiro, que ainda fizeram conferências regionais preparatórias. E dentro desses debates aparecem as necessidades e as dinâmicas diferentes de cada uma, digamos, dessas letras, né? As travestis, as transexuais têm uma necessidade muito grande de inserção no mercado de trabalho, né? De educação, pela questão da travesti ser colocada para fora de casa, de não ter acesso à educação formal, a questão do acesso à saúde. Mas por que é a lésbica? Porque o professor Luiz Motti estava falando de um dos aspectos, não é? Existem outros, mas um dos aspectos que é o problema dos assassinatos, em que os gays e os travestis são mais vítimas. Em que aspecto as lésbicas têm uma necessidade de uma visibilidade maior?